Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Só que não é João, é Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, vamos sentar. Estou gostando das palmas também. O evangelho de hoje é Mateus. Tá? Cada dia tem um evangelho novo. Hoje é o evangelho da festa. As pessoas aqui continuam sem respeitar a missa, porque eles passam com toda velocidade aqui, fazendo muito barulho. Né? Então não tem respeito pela missa. A comunidade aí, essa comunidade que vive aí fora. Né? Já foi denunciado. Mas aí... E o evangelho inicia dizendo: naquele tempo. Aquele tempo é todo o tempo, não é só o tempo que aconteceu, não. Fala do tempo que aconteceu, faz muito tempo, e fala de hoje. Porque quando a palavra é anunciada, e é bom também, já hoje eu vi que algum traz a Bíblia, pode trazer a Bíblia. Se você trouxe, é Mateus 16, 13 a 19, vai acompanhando. É bom trazer a Bíblia, não é só crente que usa a Bíblia, não, né? Católico também. Aquele tempo é hoje. Na hora que é anunciada a palavra de Deus, essa palavra acontece no coração de quem acredita. Então, aquilo que for dito aqui, foi anunciado, proclamado e está sendo dito, se você acreditar e botar na sua vida, você vai mudar. Você vai ser mais santo. E se não botar na vida, aí não acontece nada. Ou a gente leva bem a sério, né, o evangelho, a missa, ou então não acontece nada. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Tem essa cidade lá, Cesareia, por quê? Porque o imperador era César. Cesareia, César. Foi o imperador César que mandou construir a cidade. E Filipe era o governador. Roma tinha invadido, o Império Romano tinha invadido Israel. Ainda hoje tem Israel, né? E dividiu Israel em governos, em estados. Cada estado desse tinha um governador. Eles chamavam de rei, mas não era nada. Quem governava era o imperador. Um desses era Filipe, outro, Herodes, da primeira leitura. Esse Herodes da primeira leitura é filho daquele que mandou matar as criancinhas. Lembra quando Jesus nasceu, que tinha um rei lá que mandou matar as crianças? Lembra disso ou não? Aquele é pai desse. Cada um pior do que o outro. Um manda matar a criança, o outro mandou matar João Batista. Eram os dois Herodes que tem aqui na Bíblia. Esse aqui mandou prender Pedro, daqui a pouco eu vou falar. E mandou matar João Batista. Então Jesus foi à cidade de Cesareia de Filipe. Eu conheci, fui lá 3 vezes, eu conheci a cidade. E ali perguntou aos seus discípulos. Então Jesus pergunta aos discípulos. Aqui é Jesus quem toma a iniciativa. Geralmente no Evangelho são outras pessoas que vêm até ele. Aqui é ele que pergunta aos discípulos. Também tem que diferenciar
o grupo dos discípulos do grupo dos apóstolos. Apóstolos eram 12, discípulo mais de 70. Apóstolo é aquele que é enviado em uma missão, aquele que anuncia, que proclama o Evangelho. O discípulo não anuncia, ele segue Nosso Senhor. Todo apóstolo tem que ser discípulo, tem que seguir. Mas nem todo discípulo é apóstolo. Dá para entender? Sim ou não? Sim. Para frente. Aí o Senhor então pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é Ele. Qual é a pergunta que ele está fazendo? O que é que estão dizendo de mim? O que é que o povo está falando de mim? A pergunta foi essa. O que é que o povo está dizendo? O povo está dizendo que eu sou. Quem é que eu sou para o povo? Aí os discípulos responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. O povo, ele não tinha entendido quem era Nosso Senhor. Eles achavam que era João Batista, que tinha morrido e voltado. Ninguém volta. Achava que é Elias, que tinha sido arrebatado e voltado. Esse aí pode voltar, porque não morreu, foi arrebatado. E eu pensava que era Jeremias, que também tinha morrido e não volta. João Batista por quê? Porque João Batista anunciava a conversão. Vivia no deserto e Nosso Senhor também anunciava a conversão. Então, eles se confundiam com Jesus e com João Batista. Elias tinha ressuscitado o menino, Jesus também, filho de uma viúva, Jesus também, está lá em Lucas 7. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Em 1 Reis 17, 1 a 24, Elias ressuscita o filho de uma viúva. E Elias tinha multiplicado azeite e trigo da viúva. Jesus multiplicou o pão. Então eles confundiam Jesus com Elias. Esse aí é o Elias, que ele ressuscita, o Elias também, ele multiplica o pão, Elias também. Então Elias por isso. E Jeremias porque tinha sofrido muito. Jeremias viveu no ano 586, por aí, antes de Cristo. A cidade de Jerusalém, morava lá, cidade muito grande, rica. Uma cidade pecadora. Eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses. Aí Jeremias, sabe o que ele disse? Ele anunciou: essa cidade aqui vai ser destruída. Vai ficar ninguém aqui, vocês não. Vocês vão tudo para o exílio. Aí morrer tudinho. Ah, pensou se eu dissesse isso aqui, né? Só que aconteceu o que ele falou. A cidade foi destruída. O rei teve os olhos vazados. Mataram os filhos do rei na presença do rei. E o rei foi conduzido para o exílio. Quem não morreu foi escravizado. E o Jeremias anunciou. Por que a cidade foi destruída? Por causa do pecado. Por causa do pecado da cidade. Hoje o pecado está maior. Então é bom a gente prestar atenção. Pode ter destruição hoje? Pode. É porque Deus quer? É não. É por causa do pecado. Deus não castiga ninguém, não. Ele educa, mas não castiga, não. O castigo vem como consequência do pecado. Não é castigo de Deus. Então, hoje, só quero dizer que hoje o pecado está pior do que da época de Jeremias, tá? Então é bom a humanidade prestar atenção. Então, alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Aí Jesus perguntou, foi por discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Primeiro ele perguntou: o povo diz o quê? O povo diz isso. E vocês, o que vocês dizem? Nessa hora Pedro, que era o mais afoito, Pedro sempre toma a iniciativa. É o mais afoito e o mais medroso, porque negou Nosso Senhor 3 vezes. Se eu me encontrar com ele no céu, ele vai me dar uns cascudos. Eu chamo ele de medroso toda hora, né? Ele é o mais afoito, Pedro. Quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: Simão Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Primeiro ele chama Pedro de Simão Pedro. Simão é o nome hebraico, Shimeon, Simão. Pedro é o nome grego. Está chamado aqui pelos 2 nomes, hebraico e o grego. Depois ele vai explicar o nome Pedro, grego. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias, Messias, também é hebraico, quer dizer ungido. Tu és o ungido, o escolhido por Deus. E o Filho de Deus, ou seja, tu és Deus. Aí eu pergunto a vocês:
Pedro tinha estudo para dizer isso? Não. Como é que ele disse isso? Por uma revelação de Deus. Deus revelou para ele nesse momento. Pedro, pobrezinho, ele não tinha estudo, não tinha nada, né? Mas Deus revelou para ele, e vai ser o primeiro Papa. É esse aqui, esse Pedro, medroso. Depois ele se converte, e vai ser o primeiro Papa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse para ele: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Agora chama de Simão. Filho de Jonas, porque na época de Jesus não tinha sobrenome como tem hoje, não. Hoje o menino nasce, pega um nome, depois o sobrenome do pai e o sobrenome da mãe. Não é assim, não? É ou não é? É. Na época não era assim. Era assim, ó. Dava o nome para o menino, era menino, filho de nome do pai dele. Então, Simão, filho de Jonas. Jonas quem era? O pai de Pedro. Está entendido? Era assim na época de Jesus. Botava o nome da mãe? Não. Era a cultura deles. E também não botava sobrenome, não. Então, Jesus, como era chamado? Jesus, filho de José. Era assim que era conhecido. Tá certo? Feliz és tu, chama feliz. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas é o pai dele. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus disse: aquilo que tu disseste é uma revelação de Deus. E é verdade. Eu sou filho de Deus mesmo e sou Deus. Mas Jesus continua: por isso eu te digo, primeiro chamou de Simão, que tu és Pedro. Pedro, palavra grega, Petros ou Petras. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui tem uma coisa interessante, porque o nome Pedro, nunca ninguém até então tinha sido chamado de Pedro, é a primeira vez. Não era nome próprio de ninguém. Jesus que coloca o nome de Pedro. Para dizer o quê? Que ele é pedra, e vem do aramaico, Kefas. Tu és Kefas, que quer dizer pedra, pedra, rocha. Rocha por quê? Porque Jesus vai construir a igreja. Rocha, fundamento da igreja. Por isso que Pedro é chamado de Pedro, porque ele vai ser o fundamento, a rocha da igreja. A segunda coisa interessante é porque tem muitos teólogos hoje em dia, e se tem algum teólogo assistindo, é para ele que eu estou dizendo, que diz erradamente que Jesus não queria fundar a igreja. Se ele não queria fundar a igreja, por que ele falou isso? Aí eu quero que o teólogo responda, se ele está me escutando. Olha o que Jesus está dizendo: eu te digo que tu és Pedro, pedra, rocha, e sobre esta pedra, rocha, construirei a minha igreja. Está aqui no versículo 18, capítulo 16 de Mateus. Jesus está falando aqui, teólogo, que ele vai construir a igreja. Aí eu pergunto a vocês, se ele vai construir a igreja, ele fundou a igreja, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Como é que vai dizer que não construiu, que não fundou, se ele construiu? Então, essas teologias que dizem que Jesus não quis construir a igreja, só um movimento, falam assim, é um movimento. Quem tem movimento é roda, carro, bicicleta, patinete. Tem patinete ainda? Tem. Ainda tem patinete? Tem. Eita, vocês são velhos, né? Na minha época era novidade. Skate tem, né? Só que tem. Skate tem. Pois bem, quem tem roda é tudo isso, né? Movimento, né? Mas a igreja Jesus construiu sim. E outra coisa importante, preste bem atenção na frase, é bom a gente ler e prestar atenção. Ó, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Igreja está no singular ou no plural? Singular. Quantas igrejas ele construiu? Só uma. Só a igreja católica é a igreja de Deus. E as outras são não. Está aqui. E essas igrejas ruins, não é de Nosso Senhor não. Diga isso não, estou dizendo na televisão. Estou lendo o Evangelho. Né? Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Só tem uma igreja. E essa igreja é a católica, porque é a que vem de lá. As outras vieram depois. As outras são igreja? São não. É um grupo de pessoas, mas igreja não é. Segundo o Evangelho não é. E igreja só tem uma, que é a católica.
Mas padre, se os crentes souberem, vão dar uma surra. Eu também dou uma surra neles, né? Sou velho, mas, né? Sou velho, mas eu pego as minhas amigas aqui, né? Aí, dá uma surra de terço neles, né? Só tem uma igreja, irmãos, segundo o texto. Eu estou analisando o texto. Né? Então, as outras não são igreja. É uma reunião de pessoas, mas a igreja mesmo não é não. A igreja é só a católica. E o poder, ele continua, e o poder do inferno nunca poderá vencer. O inferno não vai vencer a igreja, não adianta. O inferno que está no mundo hoje, o Satanás está aí, né, querendo até entrar na igreja. Hoje tem até padre e freira que é a favor de aborto. Isso é um inferno, querendo entrar na igreja. Padre a favor de legalização de droga, é um inferno, querendo entrar na igreja. O divórcio, o inferno, querendo entrar na igreja. Relação civil de pessoas do mesmo sexo contra a Sagrada Escritura, ideologia de gênero, estão aprovando lá em São Paulo, vão querer aprovar a ideologia de gênero obrigatória nas escolas. É o inferno entrando no mundo. Eutanásia, matar os velhos, inferno entrando no mundo, mas esse inferno não vai prevalecer, o Senhor está dizendo, destruição da natureza. O mundo hoje, a humanidade está destruindo a natureza. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Tem, quer ver como tem? O papel de bombom aí que você chupou e jogou no chão, se ele é plastificado, ele vai para o chão, o vento leva, se for parar no mar, você está destruindo a vida lá no mar. Imagina aí milhões de papel de bombom, né? Que tem, chiclete, sei lá o quê. Estão destruindo a natureza hoje. E o Papa está falando, pecado. Corrupção política, que vocês sabem que eu também gosto de falar disso, né? O Brasil é cheio de corrupção, toda hora é escândalo. Os políticos ganham milhares de reais por mês e o povo, vocês ganham nada. Isso é uma vergonha, o Brasil é uma vergonha como país. Não tem nada de cristão aqui não. Desembargador lá em Recife ganhando 60 mil por mês, ainda criou um auxílio para ele de 1.700 por mês. Está certo isso? Está certo isso? Como é que o cara ganha 60 vai ganhar mais 1.700 por mês? O povo ganha 1.100 de salário. Esse é o Brasil. Os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, roubando o povo, tirando o dinheiro do povo. E quem é que paga o salário do juiz? Eu e você. Ah, eu não pago não. Paga. Qualquer imposto vai para eles. Eu não pago imposto? Paga. Você toma Coca-Cola? Uhum, eu não tomo não, mas você toma. Tem 50% de imposto na Coca-Cola. Você compra pão? Compra. 60% de imposto. Tudo tem imposto. E esse imposto vai para onde? Para o bolso dos políticos. Esse é o Brasil cristão. Cristão, o Brasil não tem nada. Mas esse inferno não vai entrar na igreja, é o que nosso Senhor está dizendo, né? O poder do inferno nunca poderá vencer a igreja. A igreja pode ser perseguida, ameaçada, vão querer nos calar, vão botar processo, mas não vão vencer a igreja. Não, vocês não vão vencer a igreja. Estou falando na televisão, não vão. Porque nosso Senhor disse, não estou confiando em mim não, estou confiando no que nosso Senhor falou. O poder do inferno nunca vai vencer a igreja, tá? Continua. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Aí entrega a Pedro a chave do reino. Sabe o que significa chave? Autoridade na Bíblia. Está dando autoridade a Pedro, ao Papa. O Papa tem autoridade? Tem. Autoridade de quê? Ele vai explicar. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Autoridade de perdoar pecado e de não perdoar. De excomungar e de não excomungar. De dizer o que é certo e dizer o que é errado. Quem tem essa autoridade é o governador? Não, é o Papa. É Pedro, é a igreja. É a igreja que diz o que é certo e o que é errado. Por isso o governador tem poder de fechar a igreja? Tem não. Onde que tem poder de fechar a igreja é o bispo, não é o governador. E por que está fechando? Pergunta a ele. Né? Poder nenhum, de governo nenhum, tem autoridade de fechar a igreja. Essa autoridade compete ao Papa e ao bispo. O pobrezinho do padre aqui tem que obedecer. Eu tenho que obedecer ao bispo ou ao Papa. Né? Mas governador tem poder? Tem não. Ele está assistindo. Pode assistir. Tem não.
O poder é do Papa e do Bispo. E é muito fácil entender isso aqui. Essa autoridade foi dada por Nosso Senhor. Não sei o que estou inventando, não. Eu estou lendo e estou explicando. A chave é a autoridade. A autoridade de fechar, de abrir, de dizer o que é certo, o que é errado, de fechar a igreja. É a igreja que tem. Governo nenhum tem. Primeiro que governo nem cristão é. Nem cristão esse povo é. Eu vou dizer nem católico é que não é mesmo. Né? Pode ser batizado, uma vez foi batizado, depois esqueceu a igreja e disse que é católico. Não. Católico é quem vive, a igreja católica. Portanto, também essas igrejas que dizem, o padre não tem autoridade de perdoar, não. Está aqui a autoridade, perdoar o pecado, não perdoar. É exatamente esse poder aqui, que deu o Papa, o Bispo e deram o padre, que o padre é o auxiliador do Bispo. Quem é o padre? Eu estou aqui auxiliando o Bispo. Quem é que manda nessa paróquia? É o Bispo. Eu estou aqui ajudando ele. Né? Então, o poder de confessar tem? Tem. E confissão comunitária pode? Pode não. Já expliquei aqui quando é que pode. A confissão tem que ser auricular. Tem que contar para o padre. Eu tenho vergonha. Pois conte com vergonha mesmo. Não tem problema não. Né? Depois perde a vergonha. Né? Então, tem que ser contém. Né? E não se preocupe que o padre vai entender. O padre está para julgar. O padre está para perdoar. Se a pessoa está arrependida. Se sentou ali, se não está arrependido de nada, então pode levantar, não tem confissão não. Mas se está arrependido, pode ser o pecado que for, vai ser perdoado. Então essa leitura tem muita coisa, não tem não, para a gente aprender? Tem ou não tem? Tem. Tanta coisa foi, só tem uma igreja, essa igreja tem poder, tem autoridade. Tem duas igrejas? Não, tem não, só tem a igreja católica. Foi a única que veio de lá. Jesus quis criar a igreja? Quis. Deu a chave, deu o poder, deu a autoridade, escolheu Pedro. Outra coisa importante isso, a escolha. Jesus não tinha democracia na época não, nem hoje tem, essa democracia é uma mentira. Né? Democracia é porque a gente escolhe, o político a gente nem conhece e depois não faz nada pela comunidade. Eu cheguei aqui há 6 anos, aqui nem esgoto tem, nem saneamento básico aqui tem. E quando tem, eu estou dizendo na área toda, em alguma parte tem, mas quando tem, que chove, alaga tudo, não é assim não? Lá embaixo que eu subo com o carro, alaga tudo, mistura tudo. E aqui nas placas, nem saneamento básico tem. Cadê o vereador? Hoje não tem mais, mas cadê? 6 anos que eu cheguei aqui, mais importante que fazer essa rua aqui atrás, é fazer saneamento básico. Porque as crianças aqui nascem com doença, os jovens, os adultos, vocês. Mas não tem um político morando aqui. Manda o governador morar aqui, que no instante ele bota saneamento. Que o básico é isso, para evitar a doença. Não tem uma faculdade aqui, mas tem 40 mil habitantes. Por que as faculdades estão todas lá na aldeota? Os colégios bons? Pergunta o governador. Não tem um hospital. Aqui o nosso bairro merecia um hospital. E bom. Aí vão fazer hospital no outro canto e pedir voto aqui. Esse é o político. Primeira leitura, o rei Herodes. Aí o sujeito lá, o Herodes que eu falei, ele mandou prender Pedro, botar Pedro na prisão. Ele queria fazer com Pedro o que fizeram com Jesus, queria matar, entregar para o povo e matar. Aí prenderam Pedro com 4 grupos de soldados, presta atenção, 4 grupos de soldados, cada grupo com 4 soldados. 4 vezes 4 dá quanto? 16 soldados prendendo Pedro. Imagine aí, vem cá meu filho, fica aqui na frente. Bem aqui na frente. Olhe para o povo. Imagine 16 raios pegando esse menino. Dá para ele escapar? Diga aí, dá para escapar? Não. Dá não. Pois foi, botaram, imagine, 16 soldados, 16, para prender Pedro, e Pedro acorrentado. Aí tinha grupo de 4, 2 grupos de 4, 2 grupos de 4, ainda tinha mais 2 do lado dele, ele dormindo e o Pedro acorrentado. Como é que escapa? Escapou. Como é que escapou? A igreja começou a rezar. Primeira coisa, a intercessão. Teve a vigília aqui a noite toda. A intercessão é a coisa mais importante.
Aqui nós temos 17 grupos de missão na nossa paróquia. E estamos criando mais 3 lá nas placas. Coisa importante, criar os grupos de oração, de intercessão. A igreja começou a rezar. E era igreja pequena, não era igreja grande não no começo. Rezando, Nosso Senhor escutou a oração. Aí mandou um anjo. O anjo veio, acordou Pedro, levanta, bota o cinto. Eles usavam uma túnica começa aqui com um cinto. Calça, sandália, bora. E o Pedro achava que era um sonho, era uma visão. Pedro estava lá dormindo, acorrentado, 2 soldados, ainda tinha isso, além do 16, tinha corrente, soldado de um lado, ele dormindo, soldado do outro. O anjo foi, tirou Pedro, botou ele na rua, e quem ficou dormindo foi o soldado. E salvou Pedro. Cada um de nós aqui tem um anjo, isso é verdade. Cada um tem um anjo da guarda. Pedro tem um anjo da guarda dele. Foi o anjo da guarda dele? Não foi dito se foi o anjo da guarda ou foi outro, mas foi um anjo. Mas nós temos, cada um, quando a gente nasce, cada um recebe um anjo. Pode botar o nome do anjo? Pode não, a igreja não quer que bote o nome de anjo não. Mas você pode conversar com ele. Você pode rezar para ele. Você pode pedir a ajuda dele. E ele existe, eu estou dizendo que existe. Você não vê, porque ele é um espírito. Ele é um ser espiritual. Mas ele protege você. Mas nunca protegeu, você sabe? Quem sabe se não protegeu? Vou contar um fato aqui, se ela estiver escutando. Em 2001, o ano que eu fui ordenado, me veio agora, eu vou contar. Eu fui ordenado em março, 23 de março de 2001. 24 de março eu celebrei uma missa lá na Kelly Patrícia. Vocês conhecem a Kelly Patrícia? Pois bem. O nome Resta foi um retiro que eu preguei para elas. Dia 24 de março preguei a minha primeira missa, foi celebrado lá. Eu era muito ligado a elas, 2001. Aí quando foi em abril, ela me chamou para ir lá em Goiás, abrir um mosteiro da casa delas. Fui eu, a Kelly, a Jane e aquela que é dentista, que se converteu. Está lá ainda. Esqueci o nome dela. Nós 4. Aí fomos lá, falamos com o bispo. Celebrei lá. Na volta, ficamos 3 dias. Na volta, estava atrasado para pegar o avião. E pegamos uma Brasília de um amigo lá. E essa Brasília, não é a Brasília amarela não, daquela música, né? A Brasília veio voado, lá de Anápolis até o aeroporto. Estava chegando no aeroporto, aquelas vias de Brasília, quem foi em Brasília, é bem larga, aquelas vias lá, né? E os carros vão feito bala. O caba correndo muito, Brasília velha, a bicha balançava, parecendo um jumento velho. Eu disse, eita, é hoje. De repente, na minha frente, na frente da Brasília, entrou uma carreta, assim, ó. O bicho correndo, e a carreta entrou. O motorista, eu, na frente, a Kelly, a Jane e a outra irmã. Só deu tempo de eu fazer o sinal da cruz e dizer Santo Anjo. Não deu tempo de dizer Santo Anjo do Senhor. O negócio foi tão rápido que eu só disse Santo Anjo. O cara conseguiu desviar, o cara da Brasília. A Brasília caiu no fio de pedra lá. Estourou os 4 pneus. Correu todo mundo para ver. Eita, morreu todo mundo. Aconteceu nada com ninguém. Motorista de táxi que viu, pegou a gente e levou para o aeroporto. A oração que eu fiz naquela hora foi Santo Anjo, quando dizendo, do Senhor aconteceu o negócio. Santo Anjo, mas não pegou em ninguém. Aí me diga uma coisa, não foi um livramento do anjo, não? Foi ou não foi? Até hoje eu me lembro disso. Ia morrer o padre, com 1 mês de ordenado, a Kelly e as 2 irmãs. Lá em Brasília mesmo ia ficar. Só o esqueleto dos bichos, o esqueleto dos 4. Não ia ter resto, não ia ter, eu não vinha para cá. Era tudo lá no céu, né? Se eu chegar, talvez eu fosse que a Kelly me levava, né? Agarrava na canela dela, me leve que eu quero entrar também nesse céu, né? Mas aconteceu, e a oração que eu fiz nessa hora foi Santo Anjo, né? Então reze para o seu anjo, que ele escuta. Nessa hora ele escutou. Se ela estiver ouvindo aí,
Amanhã eu vou lá, eu vou falar para ela que eu falei esse negócio aí. E a segunda leitura, hoje eu estou empolgado para falar, né? É Paulo, e ele vai dar o testamento dele. Aqui, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, estava morrendo. Ia morrer, na verdade. Ele diz: quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício, ou seja, está chegando minha morte, o dia de morrer. Aproxima-se o momento da minha partida. Olha que coisa bonita, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A nossa vida é um combate, é uma corrida, que eu tenho que guardar a fé. O mundo hoje está numa crise de fé, tremenda, porque esses homens estão fechando as igrejas e o pessoal está perdendo a fé. Pois não perca sua fé não, guarde sua fé. Paulo aqui, na hora de morrer, ele guardou a fé. Ele combateu o combate. Lute. Como é que você luta? Oração, confissão, adoração, missa, caridade. Nós temos o projeto da padaria aqui. Vem ajudar. Caridade. Ajuda os pobres, que isso aí cobra um bocado de pecado. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Porque ele guardou a fé, ele vai receber a justiça de Deus. Que no caso aqui não é condenação, é coroa, é glória. Ele vai ressuscitar. Quem guarda a fé, ressuscita. E quem não guarda, aí é com cada um. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Deus é juiz, Jesus é juiz? É. Mas ele vai ressuscitar aqueles que são deles. Ressuscitar para a glória. Porque na verdade todo mundo ressuscita. Uns para o inferno, outros para o purgatório e para o céu. Mas todo mundo vai ressuscitar. Reencarnar não, porque a reencarnação é mentira. Mas ressurreição sim. Esse negócio de reencarnar em cavalo, jumento, preá, eu lá quero ser preá, né? Só nasce uma vez, só morre uma vez, ressuscita uma vez. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Então, irmão, guarde sua fé. O tempo hoje é difícil. Nós estamos passando por um tempo muito difícil. Muita coisa errada fora da igreja, aí é até fácil da gente ver. E muita coisa errada dentro da igreja. É bom a gente perceber. É bom prestar bem atenção. Hoje é uma divisão de águas. Nosso Senhor está separando os cordeiros dos cabritos. Quem é de Deus, cada vez mais vai ser de Deus. Quem não é, vai se afastar. E muitos já se afastaram. Então faça como Paulo, combata o bom combate, né? Afinal, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se você for fiel, você vai cantar glória como Paulo cantou. Mas a glória passa pela cruz, né? Sempre é assim. Nosso Senhor, ele ressuscitou, mas ele morreu na cruz. E assim foi com Pedro e com Paulo. No ano 67, depois de Cristo, lá em Roma, estourou uma perseguição, e Pedro era o Papa, perseguição contra os cristãos. E Pedro fugiu, né? Já tinha negado, aí fugiu, no ano 67. No meio do caminho, ele teve uma visão de Nosso Senhor, e perguntou para ele em latim: Quo vadis? Quo vadis? Para onde vai? Volta. Pode voltar que chegou a hora de morrer. Ele voltou e morreu. Crucificado, igual ao Nosso Senhor, de cabeça para baixo. Porque dizia que não podia morrer como Nosso Senhor. E Paulo, acorrentado, porque anunciou o Cristo. Foi para Roma também. A tradição coloca no ano 67. Paulo não foi crucificado, cortaram a cabeça dele com espada. Então esse vermelho significa o sangue de 2 mártires, que a gente acha bonito, mas que morreram assim. Um crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado. Como é que você quer morrer? Crucificado ou decapitado? Mas alcançar a glória eterna. No começo da missa eu perguntei: quem quer ser mártir? Metade levantou o braço. Vou perguntar de novo: quer ser ainda? Diminuiu, mas ainda tem. Decapitado ou crucificado? Aí ninguém quer mais, só tem um ali, né? Mas é assim, vamos manter a fé, né?
Porque a gente mantendo a fé, nosso Senhor vai nos dar a coroa, a glória eterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.